Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Estamos iniciando mais uma aula, hoje a lição número 4. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoia. Obrigado por estar aí. E você que não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, seja abençoado, faça bom uso dos slides que dispomos aí abaixo desse vídeo, para que você use na tua lição no domingo na Escola Bíblica Dominical. Aliás, eu quero agradecer, estamos com mais de 5.000 inscritos em 18 países. Muito obrigado a você que está inscrito, muito obrigado a você que compartilha, e eu espero estar ajudando você com estas pré-aulas. Hoje a nossa lição tem como tema o altar do holocausto. Nosso texto áureo está em Hebreus 10, 22, onde nos diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Então, Hebreus 10, 22, nos convidando a entrar com inteira certeza de fé na presença do Senhor. A nossa verdade aplicada está escrito: na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Os objetivos da lição são 3. 1. Conceituar o altar do holocausto. 2. Explicar as 4 pontos do altar e o sentido da redenção. E 3. Pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O texto tem Êxodo 27, 1, 2, 6 e 7. Por favor, leia aí com calma. Vamos para a introdução. A introdução diz: qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Então, nesta lição, esperamos que o Espírito Santo fale ao teu coração, edifique a tua vida. Vamos tentar aprender, com essa lição, como nos aproximar de Deus com tranquilidade. Então vamos ver na primeira parte o altar do holocausto, depois o modelo do altar e seus materiais. O holocausto, a palavra holocausto significa ascendente, ou aquilo que sobe. Então, quando ao ser queimada a oferta, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Aí nós vamos ver então que o altar do holocausto é o primeiro móvel a ser visto pelo ofertante. Bom, então a primeira coisa que nos mostra aqui, que este cheiro suave que subia ao Senhor, o fato de ser queimado aquele sacrifício, mostrava que realmente estava sendo, havia morto um substituto em lugar do pecador e estava sendo ofertado a Deus. Então, quando a pessoa entrava no átrio do tabernáculo, a primeira coisa que ele enxergava, que ele via, era o altar de holocaustos. O modelo do altar e seus materiais. O altar era quadrado, seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Nós vamos ver aqui duas questões importantes. Primeiro, o altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. Ali, Jesus pagou o salário do pecado. Veja, meu amado irmão, nós queremos perceber aqui algo interessante, quando se entrava no átrio, já estava lá o altar, ou seja, estava claro que para chegar-se a Deus precisava se colocar em dia, vamos dizer assim, aquilo que o pecador devia a Deus, pois o pecador, ele quebrou a lei, ele infringiu a lei de Deus, por consequência, ele deve algo a Deus, e aí que nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus morre na cruz, ele paga o salário do pecado que era para nós pagarmos. Isto é, o caminho da salvação agora está liberado, o salário está pago.
ok? Mas vamos ver durante a lição algo a mais para frente. Os chifres indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Então aqui nós vemos que quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, agora o pecado, o diabo, tá? Ele perde a autoridade sobre a nossa vida, perde o poder, porque nós estamos debaixo da autoridade do Cristo, estamos debaixo do poder do Senhor, da autoridade do Senhor, da proteção do Senhor. Antes, no pecado, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos debaixo do poder e autoridade do pecado, ele nos dominava. Então, quando aceitamos Jesus, nós somos livres, tá, deste poder, desta influência maligna. As 4 pontas do altar e o sentido da redenção. As 4 pontas é a propiciação, as 4 pontas é a substituição, as 4 pontas é a reconciliação e as 4 pontas é a redenção. Nós vamos ver esses 4 pontos agora. Bom, de modo geral, a imagem das 4 pontes do altar de holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nelas. Então, este sacrifício, né, ou este altar, tá, como tem seus chifres, você pode ver aqui, tá, nos cantos, né, tem os chifres aí, tá? Então nos mostra, tá, como Deus trabalha ao nosso favor na redenção. As 4 pontos é a propiciação. Propiciação é tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. Então a palavra propiciação significa isto. Nesse contexto seria um modo de readquirir o favor de Deus. Agora, quando falamos readquirir o favor de Deus, eu quero lembrar a você que o que faz que readquiramos o favor de Deus não é o meramente oferecer sacrifícios, tá? Ou seja, não é o sacrifício simplesmente, puramente ele, que nos faz adquirir ou readquirir o favor de Deus. A Bíblia em Hebreus 11:6 nos deixa claro, bem enfático, dizendo que a fé é necessária. Diz: sem fé é impossível agradá-lo. Tá? Então, cuidado com você confundir que Deus está querendo sacrifícios para ele ser, ou para você readquirir o favor de Deus, ou que no Antigo Testamento o sacrifício fazia que nós readquiríssemos, ou que aquelas pessoas readquirissem o favor de Deus. Não, Senhor, tá? A Bíblia não diz isso. Veja o que disse o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, disse o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Observa, meu amado irmão, minha irmã, que não é o sacrifício em si que Deus quer. Isso fique bem claro, não é o sacrifício, tá? Porque este sacrifício sem fé perdia sua validade. Este sacrifício sem o ofertante entender o real sentido dele, ele perdia todo o seu benefício. No ato de realizar o sacrifício, o ofertante deveria crer, tá? Esta é a essência, crer que o seu pecado estava provocando a morte do ser vivo, ou seja, o salário do pecado, que é a morte, tá, estava sendo efetuado. Por quê? Porque eu pequei, então eu creio que quando eu estou ofertando esse sacrifício, quando está sendo executado esse animal,
tá? Então eu estou me tornando propício a Deus, ou seja, eu estou readquirindo o favor de Deus, porque eu creio, tá? Isso tinha que estar na mente das pessoas. Eu creio que o meu pecado gera morte e um substituto está morrendo em meu lugar. Quando a pessoa levava o sacrifício, mas perdendo essa noção que era o seu pecado que estava gerando a morte deste ser vivo, tá? Então Deus não aceitava. Então, o que aconteceu muito durante um período no Antigo Testamento, tá? No início eles têm em mente claramente isto, mas depois eles perdem esta noção. É quando Deus disse: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Você entendeu? É a mesma coisa também no Novo Testamento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que aqueles que comem do corpo de Cristo sem discernir, eles comem para a própria condenação. Ou seja, simplesmente você comer, participar da Santa Ceia, Paulo está dizendo, não traz benefício nenhum se você não crer que Jesus morreu por teus pecados, porque a essência, tá, do benefício do sacrifício está nisto, em que criamos que Cristo morreu por nossos pecados. Um substituto, um ser vivo morreu em nosso lugar, ok? Então esta é uma questão bem séria para você entender. Quando falamos ainda sobre os 4 pontos e a substituição, em Levíticos 1, versículos 2 e 4, diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Eu quero que você entenda aqui, quando diz quando algum de vós, tá, está falando que qualquer pessoa que ofertasse o sacrifício é quem impunha as mãos. O sacerdote coloca, sim, o sacerdote impunha, conforme Levíticos 16, quando ele oferecia o sacrifício por si próprio ou pela nação como um todo, que era na oferta anual. Mas no dia a dia, tá, se eu pecasse, por exemplo, tá, eu pequei, eu vou levar meu sacrifício, o sacerdote levava meu animal, né, seja um bode, uma ovelha, e eu colocava a mão em cima da oferta, isso que está dizendo Levítico 1, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, tá? Eu tinha que colocar minhas mãos sobre o animal, sobre a cabeça do animal, e eu confessava que o meu pecado, né, eu confessava o meu pecado, fazendo-me entender justamente isto, que o meu pecado estava gerando a morte deste animal. O fato de tocar nesse animal era fazer que o pecador sentisse, tá, a vida daquela oferta, daquele animal, porque as pessoas tinham que sentir no toque desse animal, tá, que um ser vivo, né, aquele animal, aquela ovelhinha, tá, às vezes que olhava para ela, né, para o ofertante, tá, ele tinha que sentir isso, um inocente está morrendo por ele. Além disso, tá, ele tinha que perceber, né, perceber claramente, tá, que o pecado dele está gerando a morte, um substituto está morrendo por ele. A questão ainda da substituição, após a confissão do pecado, o ofertante, né, a oferta, o animal se sacrificava, tomava o lugar do pecador, tá? Então, como eu já disse anteriormente, né, eu coloco minha mão sobre a oferta, tá, que eu sou ofertante, e o animal assume meu lugar. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Em 1 Coríntios 1,7 nos fala claramente que Jesus morreu, tá, em nosso lugar. Ele foi o nosso pagamento, ele foi o pagamento substituto. Agora entenda, o fato de Jesus pagar por nós não faz ele devedor, tá? Isso fique claro. Cuidado com você confundir
o fato da substituição, tá? No caso de Jesus estar pagando por nós, né? Não faz Jesus o devedor, ele simplesmente está pagando em nosso lugar. É como se, por exemplo, você comprasse algo numa loja, né? E chega ao vencimento, o boleto está aí, você não tem condição de pagar, você agora vai ficar inadimplente, mas alguém vem e diz assim: pode deixar, eu pago, depois você me acerta, né? Ou eu pago para você porque eu gosto de você, vou te ajudar, e paga para você. Então o fato dessa pessoa pagar em teu lugar não faz dessa pessoa o devedor, simplesmente ele está pagando em teu lugar, tá? O devedor continua sendo você, aquele boleto tem teu nome, né? Simplesmente a pessoa substituiu você no pagamento. As 4 pontas da reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Em Romanos 5:10 diz: o pecado nos torna inimigos de Deus. Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, quando nós estamos em pecado, né, na questão do Antigo Testamento de Israel, Deus tratando com Israel, quando as pessoas estavam em pecados, eles se tornam inimigos de Deus. E a única forma de ser reconciliados, tá, é crer justamente no substituto, tá, que vai morrer em lugar deles. É o que acontece aqui, que Paulo nos está dizendo que nós éramos inimigos, ou seja, além de pecar contra Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, pagando as dívidas que eram contra nós, nos reconciliou com o Pai. As 4 pontas e a redenção. A redenção é pagamento de um preço para o resgate de uma pessoa, ou redimir é comprar e retirar fora do mercado. Então, neste contexto, tá, Jesus paga o preço de libertação para que não vivamos mais em nenhum tipo de prisão. Importa, porém, crer que isto é verdade, é agir de acordo a ela. Veja o que eu estou dizendo. Há 2000 anos atrás, Jesus pagou o preço pela tua libertação, não importa de que tipo de prisão seja o vício, seja uma questão de hábitos maus, seja qualquer tipo de pecado, qualquer situação, tá, que te oprima, Jesus te libertou. Isso há 2000 anos atrás. Então creia que Ele te libertou, creia que as portas da prisão estão abertas e simplesmente saia, tá? Haja conforme isso. Não deixe que o inimigo faça acreditar que você ainda está preso, que você não pode largar os vícios, que você não pode conquistar, tá, a liberdade. Não, a liberdade já está paga. Você tem direito, então somente você deve agir conforme dela. Olhe para o problema, olhe para o vício, diga: em nome de Jesus, eu estou livre, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você tem que falar e agir conforme a Bíblia diz que você é. Você é uma pessoa livre, amém? O altar do holocausto é a imagem do Calvário, um lugar de sacrifício e também um lugar de punição. Vamos então aqui, o lugar de esperança, o lugar de punição ao pecado e o lugar de esperança. Então nós falamos 13 vezes. Vamos lá, vamos para frente aqui. No altar do holocausto, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, ou seja, Jesus foi crucificado por nós. É interessante porque estas vítimas são inocentes, tá? As pessoas deveriam entender claramente esta questão, tá? E é um lugar de morte, um lugar de sacrifício, tá? E eu quero que neste momento você entenda isto também.
quando nós falamos de sacrifícios, né, quando falamos de altar, tá, quando falamos de morte, tá, vemos que Jesus morreu por nós, e isso é um convite a também morrer por Ele. Paulo disse: eu protesto que a cada dia morro, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 31. Então, quando nós falamos de holocausto, vemos sacrifício, vemos morte, e este é realmente que nós devemos entender. Jesus morreu, tá? E Ele nos provou que é possível viver agradando ao Pai, é possível a nós enfrentar qualquer situação para agradar o Pai. Também o holocausto é um lugar de punição ao pecado. O altar denota que todo ato pecaminoso deve ser punido. Então, nós vemos aqui claramente, tá? Eu tenho que entender isso. Se eu pecar, tá? Hoje ainda, tá? Eu mereço ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Não é só no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, ainda hoje, o salário do pecado é a morte. Não podemos esquecer disso, porque se nós esquecermos disso, nós vamos ter uma religião, né? Vamos ser ritualistas, igual o povo de Israel, quando perderam a noção de que o pecado delas gerava a morte do inocente. E nós devemos entender isso, que o nosso pecado gerou a morte de Jesus. Então nós devemos viver conforme esta consciência. Um lugar de esperança. A obra do Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos. Veja, os tipos são sombras, e uma sombra não tem o mesmo valor que a pessoa real, mas prova a sua existência. Então, quando nós falamos que os holocaustos, né, do Antigo Testamento são inferiores, no caso, à obra do Calvário, queremos dizer isso, que no Antigo Testamento aqueles sacrifícios eram o que? Eram essa sombra, tá? Você vê aqui, eram sombras. Cordeiros, novilhos, cabritos, rolinhas, todos os sacrifícios são sombras que apontam o que? A existência do real, tá? Então Jesus, tá, vai vir morrer, tá? Mas quando eu creio, mesmo no Antigo Testamento, preste atenção no que estou falando, mesmo no Antigo Testamento eu creio que Jesus vai morrer, ou um substituto vai morrer em meu lugar. Isso fica claro na sombra. Eu sei que existe, Deus disse, então existe um substituto preparado para mim. Quando eu creio no que Deus disse, eu estou justificado, estou perdoado. O que nos justifica é crer naquilo que Deus disse. O Calvário é um lugar de esperança. Ao morrer e ressuscitar, conforme as Escrituras, Cristo coloca uma fé inabalável em nosso coração. Então, nós temos esperança quando olhamos para a cruz, quando olhamos Jesus morrendo na cruz. Por quê? Porque quando Jesus morreu, está escrito, tá, que Ele morreu conforme as Escrituras, ou seja, crendo naquilo que o Pai disse. Por causa do que Ele creu no que o Pai disse, também, tá, o Pai cumpriu a sua palavra no que conforme Jesus creu. Isto é, diz em Atos 2, 24 e 25, era impossível que Jesus ficasse na sepultura, porque o Pai dissera que Ele não ia ficar na sepultura, Ele não ia ficar morto, ou seja, ia ressuscitar. E Jesus cumpriu, Deus cumpriu, Deus Pai cumpriu a sua palavra referente a Cristo. Então, por isso nós temos esperança, que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale, porque a ressurreição é a maior prova disto. Concluindo, aprendemos que o pecador precisa passar pelo altar de sacrifícios,
Vimos que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação de nossa culpa. Tá? Então, vamos crer, meus amados irmãos, que já está feito. Tá? O sacrifício foi feito. Quando eu creio, eu me beneficio de tudo que esse sacrifício trouxe para mim. Então hoje nós conceituamos o altar do holocausto, explicamos as 4 pontas do altar e o sentido da redenção, pontuamos que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, tá? Fique claro, tá? Que é essencial entender que o sacrifício, tá, em nosso lugar só vai nos beneficiar quando nós cremos de fato que nosso pecado gera a morte de Jesus, de uma pessoa inocente, em nosso lugar, tá? E nós então devemos ser gratos a Ele por este sacrifício. Deus te abençoe, uma boa escola dominical. Você que não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, seja abençoado, compartilhe o vídeo e abençoe vidas. A paz do Senhor, muito obrigado, uma boa escola dominical para você.